cabelos pequenos, ondulados e castanhos claros, tão macios como uma pena, com lindos olhos castanhos. E então alguém disse, "Ola", e eu nem consegui me virar, e foi só isso, eu não lembro de nada. Eu me levantei do chão e não vi meu filho, alguém o tirou de mim. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é Um Mundo Cruel. A história que tenho para vocês hoje é muito recente e ainda está em andamento. É sobre um menininho de 7 meses cuja mãe disse que foi atacada e que seu filho foi sequestrado no meio de um estacionamento. Mas parece que essa pode ser apenas uma história inventada por ela e pelo pai do menino. Esta é a história de Emmanuel Harrow. Emmanuel Harrow nasceu em algum momento no início de 2025, filho de sua mãe, Rebecca Harrow, e de seu pai, Jake Harrow. Ele também tinha vários irmãos mais velhos. Ambos os pais de Emmanuel já haviam sido casados anteriormente. Seu pai, Jake, tinha 2 ex-esposas e 3 filhos, que foram resultado desses relacionamentos. E a mãe de Emmanuel, Rebecca, tem 2 filhos, agora adultos, com seu ex-marido, mas ele recuperou os direitos de custódia deles depois que se divorciaram. Esse ex disse que não fazia ideia disso. Rebecca se casou novamente e teve mais 2 filhos, o que significa que provavelmente ela também não fala com ele, nem com seus 2 filhos adultos. Depois, quando Rebecca e Jake ficaram juntos, eles tiveram uma filha, que tem 2 anos, e Emmanuel, que tem 7 meses. Na noite de 14 de agosto de 2025, por volta das 19h45, a polícia atendeu a uma chamada de emergência no quarteirão 3400 da Yucaipa Boulevard, em Yucaipa, Califórnia, quando chegaram ao estacionamento da loja de artigos esportivos Big Five. Eles foram recebidos pela mãe de Emmanuel, Rebecca, que informou que havia sido agredida e que seu filho bebê havia sido sequestrado por um estranho. Rebecca disse que, mais cedo, estava em um parque próximo assistindo ao treino de futebol de um irmão de Emmanuel. Depois, saiu com o bebê de 7 meses para comprar um protetor bucal para o irmão. Mas, ao chegar na loja Big Five, ela percebeu que Emmanuel precisava trocar a fralda. Então, ela o tirou da cadeirinha, deitou-o na parte de trás do SUV e foi pegar uma fralda. De repente, ela ouviu alguém dizer "Olá" e viu que Rebecca Branca havia sido atingida por trás e ficou inconsciente. Depois disso, ela não se lembrava de nada. Quando recobrou a consciência, cerca de 10 minutos depois, seu olho estava latejando e Emmanuel havia desaparecido. Eu vim até aqui, estacionei bem aqui nesta beirada. Quando eu estava vindo pra cá, senti o cheirinho do bebê indo pro banheiro. É tipo, "Ok, papai, não se preocupe, vamos te trocar." Eu ia pegar a fralda e alguém disse "Olá" e eu não vi nada desde que acordei bem aqui no chão. E eu não vi Emmanuel. Ela procurou desesperada pelo filho e, sem encontrá-lo, correu à Big Five perguntando aos funcionários se tinham visto um bebê, mas eles não tinham visto. Então ela chamou a polícia quase imediatamente após as autoridades chegarem ao local. A busca pelo pequeno Emmanuel, de 7 meses, começou, e eles até trouxeram cães farejadores para rastrear o cheiro. Ao mesmo tempo, um alerta foi emitido ao público informando que o bebê, que pesava cerca de 9,5 quilos, media 61 centímetros e tinha cabelo castanho e olhos castanhos. Também foi observado que ele é vesgo e que foi visto pela última vez vestindo um macacão preto da Nike. No entanto, nenhum alerta Amber foi emitido, pois não havia descrição do possível sequestrador ou do veículo que ele poderia estar dirigindo. Rebecca e Jake deram várias entrevistas para a TV. E mesmo que eles tentassem parecer pais devastados pela dor, implorando pelo retorno seguro do filho, isso rapidamente levantou suspeitas sobre eles. O pai de Emmanuel, Jake, não parecia realmente estar abalado, mas sim tentando fingir essas emoções, e nenhum dos pais derramou lágrimas. Jake também fez um comentário estranho. Ele era um bebê saudável. Ele engatinhava, chutava e brincava com seus brinquedos. Mas o que isso importa se seu filho acabou de ser sequestrado do nada?
Rebecca também menciona que ele era um menino feliz durante a entrevista dela, o que levanta o fato de que os pais também estavam usando o tempo passado ao falar sobre o filho deles. Outra coisa que pode ser pequena e talvez eu esteja pensando demais, mas que parece meio estranha, é o panfleto de desaparecido que Jake está segurando. Diz criança desaparecida, o que parece meio desconectado. Você pensaria que eles colocariam criança desaparecida, ou, já que ele tinha só 7 meses, talvez bebê desaparecido. Além disso, tem o fato de que o olho roxo da Rebecca, que ela disse à polícia que tinha conseguido no dia em que foi atacada e o Emmanuel foi levado, não parece muito recente. Na verdade, parece uma lesão mais antiga, porque se alguém tivesse atacado ela com força suficiente para deixá-la inconsciente, ela teria tido muito mais inchaço. E se ela foi atacada por trás e nunca viu como essa pessoa era, então como foi que acertaram ela diretamente no olho? Rebecca e Jake seriam entrevistados novamente pelas autoridades, e enquanto conversavam com Rebecca, os policiais a confrontaram sobre algumas inconsistências em sua história. Ela então se recusou a continuar a entrevista, e a polícia mais tarde declarou que não podia descartar crime ou o desaparecimento de Emmanuel. Mais ou menos na mesma época, um grupo independente dedicado a encontrar crianças desaparecidas retirou a recompensa que estava oferecendo por qualquer informação que levasse ao retorno seguro de Emmanuel. Eles declararam que, em boa consciência, não poderiam utilizar sua equipe e recursos quando algo da história estava faltando. De acordo com funcionários do Waterman Discount Mall, eles têm imagens de vigilância de Rebecca fazendo compras lá no dia 3 de agosto, mais de uma semana antes do suposto rapto. E ela já estava com o olho roxo naquele momento, o que também era bastante conveniente para os pais. Não havia imagens de segurança do estacionamento onde Emmanuel teria sido levado. No entanto, havia câmeras em outros estabelecimentos próximos, e dizem que a polícia confiscou grande parte dessas imagens, segundo um comércio local, Joalheria Marlene. Eles tinham uma visão clara de onde Rebecca estacionou através das câmeras, e disseram que as imagens mostram que ninguém se aproximou dela. Além disso, pessoas que trabalham na Big Five postaram online e disseram que Rebecca entrou na loja naquele dia antes do ataque e ela já estava com um olho roxo naquele momento. Uma pessoa comentou online que uma gerente agiu corretamente em casos de violência doméstica e perguntou se Rebecca estava bem. Ela respondeu rindo que bateu na parede. Além disso, ela não estava com nenhum bebê. Mesmo que essa afirmação não tenha sido verificada pela polícia, pelo menos outras 2 pessoas confirmaram o relato, de acordo com funcionários. A polícia pediu para que eles não falem sobre isso, mas eles acreditam que o público tem o direito de saber. Também há rumores de que Jake e Rebecca tinham ido ao Big Five apenas um dia antes do rapto de Emmanuel. Eles inventaram uma história sobre o carro deles ter sido arrombado no estacionamento e perguntaram ao caixa se havia alguma filmagem. Eles, claro, ouviram que não havia câmeras. Mas será que eles não pensaram que essa informação voltaria à tona depois? Além disso, várias pessoas disseram que não viram o bebê no jogo de futebol do irmão antes dele ir para a Big Five com a mãe. Emmanuel também não foi visto no funeral do sobrinho de Rebecca, que aconteceu cerca de uma semana antes, no dia 5 de agosto. Quando os parentes perguntaram onde ele estava, ela disse que não o levou porque ele não estava vacinado, como se isso já não parecesse ruim o bastante. O pai de Emmanuel, Jake, também tem um histórico criminal, um histórico horrível, e ele estava em liberdade condicional na época em que seu filho desapareceu. Em 2018, Jake foi preso em Hemet, Califórnia, acusado de crueldade intencional contra a criança, e foi condenado por essas acusações em junho de 2023. Ele então foi condenado a cumprir 180 dias de prisão e 48 meses de liberdade condicional. Uma de suas filhas do segundo casamento com Vanessa, Avina, tinha apenas 10 semanas de vida quando foi levada às pressas para o hospital com ferimentos muito graves. Ela tinha uma costela fraturada, 6 fraturas em processo de cicatrização nas costelas, uma fratura no crânio, uma hemorragia cerebral, o pescoço inchado e um osso da perna fraturado, que também estava em processo de cicatrização. Então, houve maus tratos contínuos a essa bebê, que, como eu disse, tinha apenas 10 semanas de vida. De acordo com a mãe da menina, Vanessa, no dia 12 de outubro, ela buscou Jacó no trabalho, deixou ele em casa e depois foi buscar sua outra filha. Quando ela voltou cerca de 1 hora depois, tentou amamentar o bebê,
mas ela não quis mamar. Então Vanessa a levou ao hospital. Jake contou uma história diferente. Ele disse que Vanessa o deixou em casa, e ele percebeu que o bebê estava meio quente, então mediu a temperatura dela, que estava entre 37,2 e 37,7 graus. Ele decidiu dar banho nela, mas durante o banho admitiu ter deixado a bebê cair de peito no balcão do banheiro. Ele insistiu que não viu nenhum ferimento naquele momento. No entanto, mais tarde, naquela noite, Vanessa acordou Jake e pediu para ele sentir as costas do bebê. Naquele momento, ele ouviu alguns estalos. Enquanto Jake e Vanessa estavam no hospital com a filha recém-nascida, a irmã de Jake olhou em seu iPad e descobriu que havia sido feita uma pesquisa sobre como alimentar um bebê com costelas quebradas. Jake, no entanto, insistiu que não tinha sido ele quem fez essa pesquisa. A menininha mal sobreviveu, mas sobreviveu. Ela foi então adotada por uma das primas de sua mãe e, até hoje, como resultado do ferimento que sofreu, ainda precisa de um tubo para respirar. Ela é cega, não consegue andar nem falar e só tem cerca de 3% da função cerebral restante. A prima que adotou essa garotinha também adotou o filho de Jake do casamento dele com Vanessa, e a prima disse que o menininho nasceu com síndrome alcoólica fetal. Então, como é que Jake pôde continuar tendo mais filhos sem que os serviços de proteção à criança interviessem imediatamente e fizessem algo a respeito? Agora, a violência também é algo presente do lado da família de Rebecca, porque o irmão dela, Jaime, está atualmente cumprindo pena por uma condenação de homicídio em primeiro grau. Em 2017, ele assassinou a namorada dele, Jaylen Amanda Keith James. Ele a deixou inconsciente, colocou-a na banheira e atirou em sua cabeça. Enquanto isso, escondeu-se atrás da cortina do chuveiro para evitar respingos de sangue. Ao ligar para os serviços de emergência, ele disse que Jaylen fez isso consigo mesma. Enquanto dormia, ele foi acordado por um barulho estranho, que inicialmente pensou ser o ar-condicionado. Então, ele levou cerca de 10 a 20 minutos para encontrar Jaylen. O detalhe é que o apartamento do casal tinha apenas 40 metros quadrados, e o banheiro onde ele encontrou sua namorada sem vida estava claramente visível da cama, onde James afirmou que estava. Então, não poderia ter levado de 10 a 20 minutos para ele encontrá-la. Ela também tinha mandado mensagem para a família no dia anterior, dizendo que seu namorado, que era fã de armas, tinha surtado com ela. James acabou sendo condenado a 50 anos de prisão à perpétua. Outra coisa que faz os pais de Emmanuel parecerem muito culpados nesse caso são as fotos do bebê. Existem pouquíssimas fotos recentes de Emmanuel, e nas que vimos, algo simplesmente não parece certo com o bebê de 7 meses, enquanto a família insiste que ele só tem um olho preguiçoso. Olha essas fotos de recém-nascido dele. Não só elas foram tiradas de frente, mas Emmanuel parece um bebê normal, feliz e saudável. Porém, à medida que ele vai crescendo, começa a parecer meio sem vida e infeliz. Isso levou muitos a especularem que o Emmanuel, com 7 meses, já havia sido sacudido no passado e, muito provavelmente, já tinha algum tipo de dano cerebral. Na época em que ele desapareceu, você também pode ver nesta foto, onde Emmanuel está deitado com a mãe dele, Rebecca, que ele parece muito rígido. O tônus muscular dele não parece normal, e a hipertonia é uma condição caracterizada pelo aumento do tônus muscular, levando a rigidez e movimentos restritos. Também é um possível sintoma da síndrome do bebê sacudido. Em outra foto, você pode ver o que parece ser hematomas perto do olho de Emmanuel e no peito dele. Será que Emmanuel havia sido sacudido semanas ou talvez até meses antes de desaparecer e sua saúde estava piorando? Mas os pais dele se recusaram a levá-lo para receber atendimento médico porque queriam proteger Jake. Apesar de toda essa pressão pública, a família de Jake tem defendido ele. A irmã dele fez um vídeo que ela postou nas redes sociais e ela diz que os pais de Emmanuel o amavam e que ele era um menino feliz e saudável, que só tinha um olho preguiçoso. A avó de Emmanuel também afirmou que acredita que o casal é inocente e que os investigadores pediram para Rebecca fazer um teste do polígrafo, mas Jake se recusou, até que ele tivesse um advogado. Eles não machucarão o bebê deles. Aquele casal era caseiro. Ela diz. Os investigadores já interrogaram o casal 2 vezes. Ela não aguenta mais, sabe? Ela está sem os bebês desde ontem à tarde.
Se estiver com meu neto, devolva-o para a mãe dele, ela está desesperada. Por favor, tenha piedade. A avó também admitiu que Emmanuel não tinha tomado nenhuma vacina, algo que a mãe dele, Rebecca, também contou aos parentes no funeral. Embora isso possa ser apenas uma escolha dos pais, eu acho que é provável que o bebê de 7 meses não tenha sido vacinado, porque eles não queriam levá-lo ao médico por medo de que percebessem que ele já havia sido machucado. A família de Emmanuel disse publicamente que a última vez que o viram foi há cerca de um mês. Em 18 de agosto, a polícia divulgou um comunicado informando ao público sobre isso. A casa dos Harrow, em Cabazon, Califórnia, a cerca de 25 minutos da loja Big Five, em Ucaipa, já foi revistada várias vezes. As autoridades também trouxeram cães farejadores de cadáveres, apreenderam o veículo de Jake e também pegaram os celulares dele e de Rebecca. A irmã de 2 anos de Emmanuel também foi retirada da casa, e tanto Rebecca quanto Jake contrataram advogados separados. Foi dito por uma repórter que afirma ter informações privilegiadas que o casal tinha câmeras de segurança por toda a propriedade. Mas quando a polícia foi apreender essas imagens, tudo já havia sido misteriosamente apagado. Segundo a advogada de Jake, os detetives mostraram a ela e a Rebecca imagens de vigilância gravadas em uma loja de bebidas em frente. Ele diz que mostra alguém caindo e se levantando, o que, segundo ele, corrobora a versão de Rebecca. No entanto, cair e simplesmente se levantar não foi o que Rebecca afirmou. Não houve menção de nenhum outro adulto sendo visto no vídeo ou de alguém a atacando. Foi relatado por vários veículos de notícias que, em 19 de agosto, a polícia recuperou itens de interesse, incluindo roupas de bebê, de uma lixeira que ficava na mesma rua da casa dos Harrow. No entanto, até o momento, não foi confirmado se essas roupas realmente pertencem a Emmanuel ou não. No mesmo dia, 19 de agosto, um incêndio começou na rua onde a família Harrow mora. No entanto, a polícia disse que o incêndio foi do outro lado da rua da casa deles e não está relacionado ao desaparecimento de Emmanuel. Outra informação interessante é que a primeira esposa de Jake, Isabel Gonzalez, recentemente entrou com uma ordem de restrição por violência doméstica contra ele, em relação a ela e ao filho mais velho deles. Então, na tarde de sexta-feira, 22 de agosto, policiais apareceram na casa da família Harrow e prenderam tanto Rebecca quanto Jake. Eles foram acusados de homicídio. Então, olhando para todas as informações que temos neste caso, eu diria que é altamente improvável que o pequeno Emmanuel seja encontrado com vida. Na minha opinião, ele provavelmente já está morto há semanas e foi descartado muito antes. Rebecca afirmou que foi atacada no estacionamento. Obrigada a todos os apoiadores de Um Mundo Cruel. Agora tem ainda mais de Um Mundo Cruel no Patreon, então confira em patreon.com/ummundocruel ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se sim, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.